Pessoal, todo mundo consegue me escutar? Sim, professor. Todo mundo consegue ver a apresentação no PowerPoint? Todo mundo consegue ver a apresentação no PowerPoint? Pessoal, todo mundo consegue ver a tela no PowerPoint? Eu consigo, professor. Que ótimo. Pessoal, só tenho um recado para dar para vocês. Vocês já conseguiram fazer a prova? Pessoal, vocês já começaram a fazer a prova? Eu não. Sim. Pessoal, sabe que eu tava olhando, teve alguns alunos que conseguiram acabar a prova no diurno. Aí eu tava olhando a prova deles e, tipo, tem algumas questões que é tipo assim, digite o nome do reagente limitante. Aí o cara foi lá e colocou um número, sabe? Tem questões que é para você escrever o nome do composto químico, mas teve aluno que foi fazer essa parte, né? Tinha que escrever o nome do composto químico, né? Aí teve aluno que foi fazer essa parte, esqueceu de acentuar o fósforo. Aí o AVA já dá errado, né? Então eu tô pensando em dar uma mudadinha na prova. Tá? Alguém já começou a prova, pelo menos? Eu terminei já. Como que você chama? Comecei. Luiz. Luiz? Quanto você tirou, Luiz? Quando eu tirei, eu não Já consegui apareceu? ver daí. Não conseguiu Tem? ver? Tem como ver ali? Assim que terminar, que agora acho que tá todo mundo vendo meu desktop, né? Aliás, eu não devia nem perguntar aqui. Nota de prova tipo assim, uma coisa só se tu ver a nota e quiser falar para os colegas, tudo bem, mas não é uma coisa para o professor ficar socializando, tipo, fulano tirou 10, fulano tirou meio, né? Não é uma coisa para socializar. Eu lembro que quando eu era aluno não tinha qualquer método para você divulgar a nota, então o professor ia lá, ele colocava uma lista com o nome dos alunos e a nota do lado, né? Porque não tinha outro jeito de você saber a tua nota ou não. Aí sempre tinha aqueles comentários, né? Tipo, fulano tirou 10, que ele é foda. Aí tem fulano tirou meio, como ele é burro, né? Isso daí na minha época de aluno, né? Acontecia essas coisas, né? Mas hoje você tem a opção, né? De, tipo, eu lanço a nota ali no sistema e você vê, né? Você vê, assim que eu corrijo, você já tem a opção de ver a nota e tipo, você vê ali no teu celular, no computador, né? Quer dizer, é rápido, que também na minha época você tinha que ir lá no departamento que o professor dá aula para olhar a lista fixada no mural, né? Então tá ali também é um negócio assim que é bem privativo, né? Você vê tua nota ali, se quiser socializar, você socializa, senão você deixa quieto, né? Então, mas assim que eu terminar a aula, eu vou dar uma olhada aqui, que eu vi que eu tive alguns alunos que fizeram a prova já, que já terminaram, só que eu vi assim que eles foram mal por causa disso, sabe? Não, quer dizer, podiam ter ido bem melhor, mas é aquele negócio, o AVA ele vai lá, tipo, escreva o nome da substância, aí você vai lá, escreve certinho, só que você não acentuou o fósforo, aí o AVA vai lá e já te dá errado porque você não acentuou o fósforo, né? Então eu tô pensando em fazer umas alteraçõezinhas ali na prova e abrir uma outra prova com umas pequenas alterações, aí quem for mal pode fazer outra prova, né? Sim. Então tá, então vamos lá. Vamos começar a aula. Ô, professor, pode começar a prova num dia e acabar no outro? Não, você tem 3 semanas para fazer a prova.
Durante 3 então tá bom. semanas, você pode deixar a prova aberta 3 semanas direto, abrir e fechar durante 3 semanas, tá? Aham, valeu. Opa, por nada. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Então vamos resolver essa questão aqui agora. Opa, peraí. Pessoal, então a gente vai resolver essa questão aqui agora, ó. O dicloreto de enxofre... Peraí, vamos dar uma... O dicloreto de enxofre é usado para vulcanizar a borracha. Ele pode ser fabricado tratando o enxofre fundido com o cloro gasoso, né? Então essa daqui é a reação que acontece entre o enxofre, o gás cloro, para dar o dicloreto de enxofre. Começando com uma mistura de 32 gramas de enxofre e 71 gramas de cloro. Faltou um pedaço da... Qual é o reagente limitante? Então, vocês entenderam qual que é a questão? Você imagina que você tem o enxofre, tá vendo? Mais uma vez eu vou falar para vocês da alotropia, né? O que é alotropia? É quando um elemento químico ele se apresenta em formas diferentes na natureza. Por exemplo, o grafite e o carbono. A próxima matéria que a gente vai ver, eu acho que a gente já vai ver essa matéria talvez amanhã já. Amanhã à noite a gente já vai ver essa matéria. Você imagina que o grafite, o carbono está no estado de hibridização sp2 e no diamante o carbono está no estado de hibridização sp3. Grafite e diamante são materiais que só têm carbono, mas eles são bem diferentes, por quê? Por causa da forma com que o elemento químico está presente na natureza, né? A forma com que ele está presente. Então, por exemplo, o enxofre, o fósforo tem várias formas alotrópicas. O que seriam essas formas alotrópicas? Você imagina o seguinte: o enxofre ele pode estar na forma rômbica ou monoclínica, e você pode imaginar que o fósforo, por exemplo, ele pode ser o fósforo branco ou o fósforo vermelho. Tudo depende de como que os átomos de fósforo estão ligados. Então você imagina que o enxofre ele reage com o gás cloro para dar o dicloreto de enxofre. Então eu estou te perguntando, você tem 32 gramas de enxofre e 71 gramas de cloro. Quem que é o reagente limitante? Então você vai colocar aqui o que eu falei, a primeira coisa que você tem que ter é a equação química balanceada. Então você tem o enxofre e você tem o cloro aqui. Tá vendo? Então você imagina que a massa do enxofre é 32 gramas e a massa do cloro é 71 gramas. Você precisa saber o número de mols de cada um, porque as reações acontecem entre mols. Para você dizer o número de mols de cada um, você lembra o quê? Que o número de mols é igual a massa dividido pela massa atômica, né? Então, vamos lá. Qual que é a massa molecular do... Vamos colocar aqui massa molecular. Vamos lá. Qual que é a massa molecular do enxofre? Do S8, né? Você imagina que são 8 átomos de enxofre ligados em série. Você vai vir aqui, a gente tem a tabela periódica. Eu acho que eu já mandei o link dessa aula da tabela periódica para vocês, mas qualquer coisa eu mando de novo. Essa tabela periódica aqui ela é muito boa. Você vai lá na tabela periódica e clica em cima do enxofre. Então, o enxofre é 32,07. Então, você coloca aqui 32,07 vezes 8.
qual que é a massa molecular do cloro? O cloro é 35,45. Então, você imagina que o gás cloro são 2 átomos de cloro ligados. Então, você multiplica por 2. Para você saber, então, o número de mols de cada um, você vem e divide pela massa molecular. Então, você tem 0,12 mol de enxofre e 1 mol de cloro. Não olha só assim para os números de mols. Ah, tem mais mol de cloro que mol de enxofre, então o reagente limitante é o enxofre. Não, calma. Lembra que você faz aquilo dos coeficientes estequiométricos trocados. Você vai falar que o número de mols de enxofre é igual ao número de mols de cloro. Aí você vai vir aqui e vai colocar os coeficientes estequiométricos trocados, né? Então, 4 vai do lado do enxofre. Então, agora é só você multiplicar. Então, você vai fazer 4 vezes... Perdão. Você vai fazer 4 vezes o número de mols de enxofre. E aqui você vai fazer o número de mols de cloro, né? O que deu errado? Tá, eu não coloquei o número de mols, eu coloquei a massa, né? Então, tá aqui. Então, você vai ver o quê? Nesse momento, ó, se eu tivesse um e um dos dois lados, eu ia falar que os dois reagentes, né, estão em proporções estequiométricas. Como esse daqui é menor, eu falo que o reagente limitante é o enxofre. Tá, então eu já sei que o reagente limitante é o enxofre. Eu sei que eu tenho mais cloro do que enxofre. Quem determina o meu rendimento teórico é o reagente limitante. Aí vem a segunda pergunta. Qual é o rendimento teórico? Tá, então o que é essa daqui? A segunda pergunta é: qual é o rendimento teórico? Vou clicar aqui em Color Special, JPEG. Qual é o rendimento teórico? Então, o que é isso daqui? Ele quer saber se todo o meu enxofre for convertido, em cloreto de enxofre, né, em dicloreto de enxofre, que massa que eu vou ter de dicloreto de enxofre? Então você vai fazer aquele esqueminha de sempre, você vai olha para a reação, você vai colocar que o número de mols de enxofre é igual ao número de mols de dicloreto de enxofre. Você vai agora colocar os coeficientes. Opa, eu nunca coloco igual, tá? Toda vez que você coloca igual no Excel, o Excel vai entender, toda vez que você colocar um igual, o Excel vai entender que é uma conta, tá? Então tá, aí você olha aqui para a reação, ó, 1 e 4. Então você vai colocar o coeficiente estequiométrico trocado. Então você imagina que 4 vezes. Então você vai colocar aqui o 4, né? Então você imagina que o número de mols de cloreto de enxofre que eu vou ter é igual a 4 vezes o número de mols de enxofre que eu tenho. Então, para eu dizer o número de mols de cloreto de enxofre que vai ser formado, é só multiplicar o número de mols de enxofre por 4. Tá? Então, você pode imaginar que o número de mols de dicloreto de enxofre que vão ser formados é 4 vezes o número de mol de enxofre que eu tenho. Muito bem, agora o problema, ele não me perguntou o número de mols, ele me perguntou a massa. Como que eu determino a massa de dicloreto de enxofre que vai ser formado? Então, você vai vir aqui, você vai lembrar o quê? Que número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Então, eu posso dizer que a massa é igual o número de mols vezes a massa molecular. Tá bom? Então, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular que eu resolvo o problema. Tá, então qual que é a massa molecular do dicloreto de enxofre? Deixa eu ver. Eu lembro que o enxofre é 32,07. São 2 enxofres. E o cloro, eu lembro que é
35,45. São 2 cloras, eu multiplico por 2. Tá? Então, a massa molecular do diclorito de enxofre é 135,04. Então, para eu transformar isso daqui, então eu já sei que o número de mols do diclorito de enxofre é igual a 4 vezes. É igual a 4 vezes o número de mols de enxofre. Para eu determinar a massa que vai ser formada de diclorito de enxofre, é só eu fazer o número de mols vezes a massa molecular. Eu vou ter 67,37, tá? Ó, número de mols vezes a massa molecular. Então, eu vou ter, então o rendimento teórico é 67,37 gramas, tá bom? Aqui é o número de mols. Aqui é o número de mols. E aqui é aí é o número de mols. E aqui é a massa em gramas. Tá bom? Vamos fazer outro exercício? Fumarolas negras são encontradas... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Fumarolas negras são encontradas nas profundezas dos oceanos. Pensando que as condições nessas fumarolas podem ser propícias para a formação de compostos orgânicos, 2 químicos da Alemanha descobriram que a seguinte reação pode ocorrer em condições semelhantes. Então, aqui você tem a reação. Detalhe, né? Quando você tem um álcool na química, você chama de álcool, né? Então, por exemplo, você tem o CH3OH. Esse daqui é o metanol. Você tem esse daqui, o CH3, CH2OH. Você tem o etanol. Então, esse daqui é o metanol e esse daqui é o etanol. Quando você substitui o oxigênio por um hidrogênio, então você tem aqui o CH3SH. Esse daqui é a classe que a gente chama de tioálcool, né? Então esse daqui é o tiometanol e esse daqui é o tioetanol. Então a reação é que o tiometanol reage com o monóxido de carbono para dar uma fumarola, né? A fumarola é essa substância aqui. Se você começar a reação com 10 gramas de tiometanol e excesso de monóxido de carbono, qual é o rendimento teórico? Qual que é o rendimento teórico dessa reação? Vamos lá, eu vou dar 2 minutinhos para vocês me responder essa questão. Quero que vocês tentem fazer. Eu quero que vocês tentem fazer essa reação. Por favor, tenta fazer.
Já fizeram? Alguém já fez? Já fizeram? Bem, vamos ver se bate. Quem já fez então, vamos ver se bate. Então você pensa o seguinte: a primeira coisa que você tem que calcular é o número de mols. Então você escreve aqui o tiometanol, CH3SH. Você vem aqui, escreve a fumarola. Vem aqui, escreve a fumarola. A massa que você tem de tiometanol é de 10 gramas. Tem que saber o número de mols. Para determinar o número de mols, você divide a massa pela massa molecular. Então vamos lá, qual que é a massa molecular do tiometanol? Deixa eu ver, o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Você tem 4 hidrogênios, então é 12 mais 4. E o enxofre, agora eu esqueci quanto que é o enxofre. O enxofre é 3207. Então, o enxofre é 3207. E qual que é a massa atômica da fumarola? Deixa eu ver. Ele tem só um enxofre. Então, já vamos colocar aqui 3207. Mais. Deixa eu ver quantos hidrogênios ele tem. Tem 6 hidrogênios. Então, mais 6. Mais. Quantos carbonos ele tem? Ele tem 3 carbonos, né? Então, é 3 vezes 12 é 36. Mais o número de oxigênios, tem um oxigênio que é 16. Então, a massa atômica da fumarola é 90 e a massa atômica do tiometanol é 48,07. Então, para você, desculpa, né? Isso aqui é a massa atômica, né? Então, para eu dizer o número de mols que representam 10 gramas de tiometanol, eu vou pegar a massa e vou dividir pela massa molecular. Então, eu sei que eu tenho 0,2 mols de tiometanol. Vamos lá. Eu vou escrever, então, que o número de mols de tiometanol é igual ao número de mols de fumarola, né? Que é o CH3COSCH3, tá vendo? Eu vou ver que tem um 2 aqui e um 1 daqui, então eu vou colocar o coeficiente estequiométrico trocado, né? Então eu vou colocar o coeficiente estequiométrico trocado, o 2 vai ficar do lado da fumarola. Então, nesse momento, eu sei que o número de mols de fumarola que eu vou obter é igual a metade do número de mols de tiometanol. Tá? Eu vou falar que o número de mols de fumarola que eu vou obter
é igual a metade do número de mols. É igual a metade do número de mols que eu tenho. É igual a metade do número de mols que eu tenho de tiometanol. Então, para eu saber o número de mols que vai ser formado, é só pegar o número de mols e dividir por 2. Para eu dizer a massa que vai ser formada de fumarola, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular. Então, será formada 9,36 gramas de fumarola. Essa daqui que é a minha resposta. Pessoal, vocês conseguiram fazer? A resposta de vocês ficou igual? Pessoal, vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Sim. Bateu? Minha resposta bateu com a tua? É só o início, depois eu errei. Ah, tá. Não, mas é só para vocês pegarem o jeito de como é que faz essas questões. Vamos ver essa daqui? Está colocado aqui. Vamos ler no PowerPoint, eu acho que fica mais fácil. Carbeto de alumínio reage com a água para produzir metano. Né? Então, você tem aqui a reação do carbeto de alumínio com a água. Se 200 gramas de carbeto de alumínio forem decompostos, e se apenas 15 gramas de metano forem obtidos, qual será o rendimento percentual desta reação? Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz para resolver um exercício é o quê? É obter a equação química balanceada. Já estou dando aqui. Pessoal, que eu falei que eu vou mudar lá na prova, que eu percebi que teve algumas reações, algumas das questões da prova que eu não coloquei a reação química balanceada. Eu falei para vocês que ia colocar, mas tem umas 3 ali que eu verifiquei e eu esqueci de colocar a equação química balanceada, né? Eu tinha prometido isso para vocês, que ia dar a equação química balanceada em todas as equações, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter a equação química balanceada, você já tem. Então você sabe que cada 1 mol de carbeto de alumínio vai me dar 3 mol de metano. Isso daqui é bem simples. Então você vai vir aqui, vai colocar aqui o carbeto de... Você vai colocar aqui o carbeto de alumínio e aqui você vai colocar um metano. Tá? Aqui você vai colocar a massa do carbeto de alumínio é 200 gramas. Aqui qual que é a segunda coisa que você precisa para resolver esse tipo de exercício? É o número de mols. Como é que eu determino o número de mols? Massa dividido por massa molecular. Tá, a massa do metano é fácil, né? Qual que é a massa molecular do metano? Carbono é 12, tem 4 hidrogênios, hidrogênio 1. Né? Então é 12 mais 4, é 16. E qual que é a massa atômica do carbeto de alumínio? Bem, eu vou ter que olhar aqui na tabela periódica porque eu não lembro a massa do alumínio. 26,98, eu vou falar que é 27, tá? Então, o carbeto de alumínio tem 4 alumínios, então vai ser 4 vezes 27. Mais, são 3 carbonos, então vai ser 3 vezes 12. Então, para eu transformar isso daqui em número de mols, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa e vou dividir pela massa molecular. Então, em 200 gramas de carbeto de alumínio, eu tenho 1,38 mol de carbeto de alumínio. Tá, eu sei da estequiometria da reação que cada 1 mol de carbeto de alumínio vai me dar 3 mol de metano. Então, o número de mols de metano vai ser o quê?
3 vezes o número de mols que eu tenho de carbeto de alumínio. Como é que eu transformo número de mols em massa? Eu multiplico o número de mols pela massa molecular. Então, então, o rendimento teórico da minha reação, né, que se todo o meu carbeto de alumínio liberar metano, é para eu obter 66,66 gramas de carbeto de metano. Então, mas o enunciado do exercício fala que eu obtive apenas 15 gramas. Então, para eu determinar o rendimento da minha reação, o que eu faço? Vai ser o rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Então, vai ser 15 dividido por 66,66 vezes 100. Então, o rendimento da minha reação é 22,5%. Todo mundo entendeu como é que faz esse? Muito bem. Vamos para a próxima, mais um exercício. A aspirina é produzida pela reação do ácido salicílico com o anidrido acético. Se você mistura 67 gramas de cada um dos reagentes, qual é a massa máxima de aspirina que pode ser obtida? Então tá aqui a questão. Qual que você acha que vai ser a massa máxima que pode ser obtida de aspirina se você misturar 67 gramas de ácido salicílico com 67 gramas de anidrido acético? Olha aqui, a aspirina é produzida pela reação do ácido salicílico com anidrido acético. A reação é 1 para 1. Um ácido salicílico reage com um anidrido acético para dar aspirina. Se você misturar 67 gramas de cada um dos reagentes, qual é a massa máxima de aspirina que pode ser obtida? Pessoal, você vai ter proporções iguais, você vai ter massas iguais de anidrido acético e de ácido salicílico, correto? Então, você pensa o seguinte, se a massa, então, você vem e faz a coisa de sempre. Você já sabe aqui na reação que é 1 para 1, tá vendo? Você está vendo aqui na reação que é 1 para 1. É uma reação que é 1 para 1. Então, você vai vir aqui, você vai falar... Então, aqui você vai ter o seu ácido salicílico. E aqui você vai ter o anidrido acético. E aqui você vai ter a tua aspirina. Eu estou falando para ti que a massa de ácido salicílico e a massa de anidrido acético são 67 gramas. Você tem que saber o número de mols de cada um deles. Como é que você determina o número de mols? Deixa eu ver. Vou dividir a massa pela massa molecular para dizer qual que é o número de mols. Então, você imagina que a massa molecular da aspirina é 180,2. A massa molecular do anidrido acético é 102,1. E a massa molecular do ácido salicílico é 138
é 138,1. Então, para eu transformar isso daqui em número de mols, é só eu dividir a minha massa, perdão, para eu transformar isso daqui, a massa em número de mols, é só eu dividir pela massa molecular. Então, eu faço a divisão. E, nesse momento, eu vejo que o reagente limitante é o ácido salicílico, né? Então, quem vai limitar o rendimento da minha reação é o ácido salicílico. Eu sei que 1 mol de ácido salicílico é convertido no mol de aspirina, né? Então, eu sei que o número de mol de aspirina que eu vou ter é igual ao número de mol de ácido salicílico. Para eu transformar o número de mols em massa, eu tenho só que multiplicar o número de mols pela massa molecular. Então, eu vou ter, no máximo, 87,4251 gramas de aspirina se eu misturar 67 gramas de ácido salicílico com 67 gramas de anidrido acético. Pessoal, vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês estão entendendo como que são feitos os cálculos? Eu vou marcar aqui então, ó. Eu vou deixar marcado aqui para vocês. Toda vez que a gente for resolver coisas no Excel. Então, até aqui foi a aula de 08. Até aqui foi a aula de 08/4. Tá bom? Então, a gente fez aqui até 8 de abril, né? Aí a gente começou, então, o que está no Excel daqui para frente é do dia 15 de abril em diante. Então, aqui é de 15 de abril de 2020. Tá bom? Então, começa aqui. Então, eu vou apagar aqui. Então, eu vou apagar aqui. Só vou deixar agora no turno e diurno. E eu vou salvar lá no Excel com a nova data, né? Que vai ser 15 e 16 de abril. Agora a gente vai começar a parte de tabela periódica, é coisa mais teórica do que... São questões muito mais teóricas do que experimentais, né? Não vai precisar fazer tanto cálculo. Bem, então vamos lá. Vamos fazer mais um exercício. Então você imagina o seguinte, você tem uma amostra, de... Você tem uma amostra de 300 gramas do mineral ternadita, né? Que contém sulfato de sódio juntamente com vários compostos inertes. O sulfato de sódio presente na amostra é convertido em sulfato de bário insolúvel pela adição em excesso de solução aquosa de cloreto de bário à amostra de ternadita dissolvida. A massa do sulfato de bário recuperada é de 0,177 gramas. Qual é a porcentagem em massa de sulfato de sódio na amostra de ternadita? Então, ó, você imagina o seguinte, que você dissolve o mineral. Aí lembra que eu falei para vocês dos sulfatos? Lembra que eu pergunto na prova de solubilidade? Aí eu falei para você da solubilidade dos sulfatos. Que os sulfatos de chumbo e de metais alcalinos terrosos se precipitam na presença de sulfato. Então, por exemplo, se eu faço uma solução de sulfato de sódio, ela é totalmente límpida, como você está vendo aqui. Se eu adiciono nitrato de bário, o sulfato vai se ligar com o bário e vai formar um precipitado insolúvel, que é o nitrato de bário, conforme vocês estão vendo aqui. Esse nitrato de bário você vai jogar num papel de filtro, vai filtrar, vai esperar esse papel de filtro secar
e com papel de filtro seco, você vai colocar você vai pesar esse papel de filtro, né? Desconta a massa do papel de filtro e você pode dizer quanto de bário que tinha nessa amostra. Então aqui está a ternadita, aqui está a ternadita, e a reação que tem é a seguinte: você tem o sulfato de sódio na amostra de ternadita, você dissolve esse mineral, geralmente é com ácido oxidante, é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico, o teu mineral é dissolvido, aí você joga um sal solúvel de bário, que pode ser o cloreto de bário ou o nitrato de bário, aí todo o sulfato que está na tua amostra vai ser precipitado como sulfato de bário, né? Aí você determina a massa desse sulfato de bário e diz quanto que tinha de sulfato de sódio na tua amostra. Então a gente tem análise química, né? Considera que todo o sulfato da ternadita finaliza na forma de sulfato de bário, né? Então a gente tem aqui a reação que está acontecendo. É uma reação 1 para 1. Então a gente vai colocar aqui Então a gente vai dar Ctrl+C, Ctrl+V. Vai clicar aqui em colar especial e vai colocar para colar como JPEG. Aí aqui embaixo a gente tem a reação, tá vendo? Então você imagina o seguinte. Opa, ficou grande. Então você imagina o seguinte. Aqui você tem o sulfato de sódio. E aqui você tem o sulfato de bário. Você imagina que a massa da amostra, né? Que a massa da amostra. Você imagina que a massa da amostra é 0,3 gramas. Ele está falando que essa amostra de 0,3 gramas foi dissolvida. Você fez todo o sulfato que tinha nessa amostra de mineral de ternadita ser precipitado na forma de sulfato de bário, né? Então você fez isso daqui precipitar como sulfato de bário. Aí você fez isso daqui precipitar como sulfato de bário. Você quer dizer quanto que tem de sulfato de sódio na ternadita. A massa de sulfato de bário que foi obtida do enunciado, né, do enunciado do problema, foi de 0,3 gramas, tá vendo? Perdão, foi de 0,177 gramas. Então aqui a gente tem que a massa de sulfato de bário foi de 0,177 gramas. Então, é o de sempre. Eu já sei que a reação é 1 para 1. Eu sei que cada 1 mol de sulfato de sódio, ó, olha bem para a reação aqui, cada 1 mol de sulfato de sódio vai dar origem a 1 mol de sulfato de bário, né? Então, eu já sei que o número de mols de sulfato de sódio é igual ao número de mol de sulfato de bário, né? Então, vamos lá. Eu tenho que transformar eu tenho que transformar essa massa em número de mols. Como é que eu faço isso? Eu divido pela massa molecular. Como é que eu divido e qual que é a massa molecular do sulfato de sódio? É só olhar aqui na tabela periódica. Você tem o sódio. O sódio eu vou dizer que é 23 e o enxofre eu vou dizer que é 32,07. Então, você tem 2 sódios, que é 23, então você tem 2 vezes 23, mais o enxofre, que é 32,07, mais 4 oxigênios, que é 4 vezes 16. Então, essa daqui é a massa molecular do sulfato de sódio. Qual que é a massa molecular do sulfato de bário? Eu vou vir aqui na tabela periódica e vou olhar para o bário. 137,33. Então, a massa molecular do sulfato de bário é 137,33. Né?
mais 4 vezes 16, porque tem 4 oxigênios, mais a massa do enxofre, que é 32,07. Então, para eu transformar a massa em número de mols, o que eu faço? Eu pego a massa e divido pela massa molecular. Eu sei que o número de mol de sulfato de sódio é igual ao número de mol de sulfato de bário. Para eu transformar o número de mols em massa, eu multiplico o número de mols pela massa molecular. E vai me dar 0,1007 gramas. Então, para eu dizer qual que é a porcentagem de sulfato de sódio no meu mineral, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer a massa do sulfato de sódio dividido pela massa da amostra. Para ficar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ser 35,91%. Tá bom? 35,91%. Ok? Eu acho que também eu preciso colocar aqui o enunciado da questão para você lembrar direitinho do que foi feito depois. Então, eu vou vir aqui no Excel, eu vou clicar em Color Special e em JPEG. Então, aqui embaixo, você tem o enunciado da questão, para você não esquecer. Eu já deixo a questão aqui no Excel, na forma de imagem, e a resolução do exercício está aqui no Excel. Aí você sabe direitinho como é que foi feito. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Vocês estão entendendo tudo que eu estou explicando? Muito bem. Então, essa parte agora a gente já terminou. Vamos lá. E como é que se prepara uma solução? Pessoal, quando voltarem às aulas práticas, a gente vai ver como é que se prepara uma solução. Então tá, como que você pode preparar uma solução? Você pode preparar uma solução para mim de duas formas distintas. Quais seriam essas formas distintas que você pode preparar uma solução para mim? Você pode preparar uma solução através da dissolução de um reagente sólido, como é mostrado aqui, ou você pode preparar uma solução, sabe como? Através da diluição de uma solução concentrada. Então, você imagina o seguinte, se eu quero preparar uma solução através da dissolução no reagente sólido, eu vou pegar a massa que eu quero do meu reagente sólido, eu vou dissolver essa massa num becker. Depois eu vou transferir essa solução para um balão volumétrico e vou completar o volume até o menisco. Vamos lá, por que a dissolução do sal tem que ser feita num becker? Por que a dissolução do sal tem que ser feita num becker? Olha, você tem que dissolver o sal num becker, por quê? Lembra que eu falei para vocês que vidraria de precisão você não pode nem esquentar, nem colocar na geladeira, você não pode submeter vidrarias de precisão à variação de temperatura? Então você pode imaginar o seguinte, no becker eu posso colocar agitação magnética e também posso colocar aquecimento para dissolver meu sal. Meu sal não está dissolvendo, eu coloco agitação magnética e aqueço a solução. Se eu pesar direto dentro do balão volumétrico, eu não vou poder colocar agitação magnética nem aquecer, né? Fora também que imagina só, né? Você pesar dentro de um balão volumétrico, né? Você pode ver que a boca do balão volumétrico não foi feita para colocar sal, né? Olha como é fina a boca do balão volumétrico, né? Definitivamente o balão volumétrico não foi feito para você colocar sal dentro dele, e sim soluções.
A outra coisa que pode acontecer, por exemplo, se você dissolve hidróxidos em água, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, a dissolução do hidróxido em meio aquoso gera calor. Então, você pode imaginar que, dependendo da quantidade em massa de hidróxido que você for dissolver em água, essa solução vai esquentar muito, vai esquentar dentro do balão, e nisso você submete o balão volumétrico a variações de temperatura que vão descalibrar ele, né? A mesma coisa acontece quando você dissolve ácidos concentrados em água. Quando você pega um ácido concentrado e dissolve esse ácido concentrado em água, o que acontece? Libera muito calor a dissolução do ácido em água, libera muito calor mesmo, né? Muito calor é liberado. Então, você pensa o seguinte, que a dissolução de uma solução ácida concentrada em água libera muito calor. Então, se você colocar direto essa solução dentro do balão volumétrico, você vai esquentar o balão volumétrico e vai descalibrar. Esse slide em especial, ele mostra o seguinte, o cara pesou a massa necessária de sulfato de cobre, ele pesou a massa necessária de sulfato de cobre, colocou a Ambecker e, em vez dele dissolver a solução, colocar no LMAIR, no balão volumétrico e completar até o menisco, ele jogou 1 litro de água em cima. Então, você imagina que quando você faz esse procedimento, né, você imagina que o sal ocupa um determinado volume, né? Então, quando você pega, você quer preparar 1 litro de solução, eu coloco o sal num becker e eu jogo 1 litro de água em cima, eu meço a água num balão volumétrico. 1 litro de água num balão volumétrico. Você imagina que dessa forma você sempre vai ter um erro, você sempre vai ter um volume maior do que 1 litro, né? Nesse caso, ele está mostrando que quando ele foi preparar 1 litro de solução de sulfato de cobre, 0,1 mol por litro, e ele pesou o sulfato de cobre, né, o sulfato de cobre 2, pentaidratado, num becker, ele colocou 1 litro de água em cima, o que aconteceu? O volume foi em torno de 18 ml maior do que 1 litro, tá? Então, só para você imaginar o procedimento certo para você preparar uma solução através da dissolução num reagente sólido. Qual que é o procedimento correto? Dissolve o sal num becker. Se ocorrer liberação de calor, né, dissolução do sal no becker, liberar a dissolução do sal no becker, liberar calor, fazer a solução esquentar. Você espera a solução voltar à temperatura ambiente, aí você transfere para o balão volumétrico e completa até o menisco, tá bom? Vamos lá. Agora vem as questões. Qual será a massa de sulfato de cobre pentaidratado que deverá ser dissolvida para preparar 1 litro de solução 0,1 mol por litro? Então, você imagina que a gente vai fazer isso no laboratório. Essa daqui é uma das questões da próxima prova. Então, vamos lá. Você quer preparar uma solução que tem concentração mol por litro. Você quer preparar 1 litro de uma solução que tem concentração 0,1 mol por litro. Que massa de sulfato de cobre você tem que dissolver em água para preparar essa solução? Que massa que você tem que pesar de sulfato de cobre pentaidratado para preparar essa solução? Pessoal, a concentração em química analítica ela é sempre expressa em mol por litro, tá? Então, você imagina que a concentração é o número de mol dividido pelo volume. Ó, mol por litro.
O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Então, você imagina que eu posso substituir isso daqui nessa equação, e eu vou ter que a concentração é igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Eu posso pegar esse termo daqui de baixo e passar para cá multiplicando. Aí eu vou cair na fórmula que a massa é igual a concentração vezes o volume vezes a massa molecular. Toda vez que eu fizer esse cálculo, eu consigo dizer qual que deve ser a massa que tem que ser pesada do sal para preparar a minha solução. Então, por exemplo, a gente chega aqui no Excel, a questão está aqui, eu vou clicar em Colar Special, JPEG. Então tá, o que ele está me perguntando? Ele está falando que o volume da minha solução que eu quero preparar é de 1 litro, tá? Eu quero preparar 1 litro de uma solução que vai ter concentração 0,1 mol por litro. Então, você vai vir aqui, mol por litro. Ele quer saber que massa que tem que ser pesada de sulfato de cobre para eu preparar essa solução. Então, a gente já mostrou que você, para resolver esse problema, você vai usar a fórmula massa, que é igual a concentração, vezes volume, vezes massa molecular. Com certeza o professor de física ele já mostrou isso daqui para vocês, da análise dimensional, né? Então, por exemplo, às vezes o pessoal, nas minhas provas anteriores, o pessoal sabia que para ele calcular a massa do sal que tinha que ser dissolvido para preparar a solução, ele tinha que usar essa fórmula. Só que aí ele não lembrava se o volume era em litro ou em ml, né? Então, para você não se perder, você pensa o seguinte: a concentração é mol por litro. O volume é litro. E a massa molecular é grama por mol. Então, se você for fazer análise dimensional e multiplicar, vai cortar litro com litro, mol com mol, e vai sobrar apenas grama, tá? Então, eu vou colocar a concentração em mol por litro, que é 0,1 mol. Vou multiplicar pelo volume, que é em litro, que é 1. E vou multiplicar pela massa molecular do sulfato de cobre pentaidratado, que é 249,69. E vou lá. Então, eu tenho que pesar 24,969 gramas de sulfato de cobre pentaidratado para preparar essa solução. Ok? Aqui é o peso molecular, molecular 8, né? Então, o peso molecular, né, tá aqui no enunciado da questão, que é 2,49,69, né? Então, aqui, até ao invés de eu colocar o valor, eu posso multiplicar aqui. Aí você vai lembrar de como é que é feito. Vamos lá. Suponha que você dissolva 0,395 gramas de permanganato de potássio em água suficiente para 250 ml de solução. Qual é a concentração dessa solução de permanganato de potássio? Pessoal, às vezes, se você quiser saber a massa molecular de uma substância, né? Por exemplo, permanganato de potássio, eu podia vir aqui, somar a massa do manganês, né, com a massa do potássio e a massa do oxigênio para saber quanto que ia ser. Uma outra opção é você olhar nesse site aqui, ó,
Esse site aqui tem a descrição de inúmeras substâncias químicas, né? A Sigma Aldrich. Até você pode olhar esse site depois, aqui tem a descrição de inúmeras substâncias químicas, né? Então eu já vou entrar aqui no nosso chat. Já vou entrar aqui no nosso chat e vou deixar o link para vocês da Sigma Aldrich, né? Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é a massa molecular de permanganato de potássio, é só escrever KMnO4 aqui. Aqui ele já vai me dar que é 158,03, né? Então, por exemplo, eu sei que a massa molecular de permanganato de potássio é 158,03, né? Lembrando que a unidade aqui é grama por mol. A unidade de massa molecular é sempre grama por mol, né? Então, vamos lá. Ele está dizendo que o volume da minha solução é igual a 250 ml. Ele quer que eu diga e a massa que foi dissolvida, de permanganato de potássio foi de 0,395 gramas. Ele quer, então, que eu diga para ele qual que é a concentração. Então, é muito simples, é só você usar aquela relaçãozinha lá, que a concentração vai ser igual a massa, dividido pela massa molecular, vezes o volume. Usando essa relação aqui, você sempre vai saber me dizer qual que é a concentração da solução. Então, para você me dizer a concentração dessa solução, é só você fazer a massa dividido pela massa molecular vezes o volume, né? Que volume que eu vou colocar aqui, pessoal? Que volume que eu vou colocar aqui? Você imagina que o volume está em ml, eu vou ter que passar para litro, né? Então, 250 ml é 0,25 litros. Então, a concentração da minha solução de permanganato é 0,01 mol por litro, né? Eu posso clicar aqui, formatar células, número, e colocar para ter, por exemplo, 3 casas decimais depois da vírgula. 0,01, 0,01 mols. Tá bom? Aqui vem outro problema. Dissolva 5 gramas de cloreto de níquel em água suficiente para fazer 250 ml. Calcule a molaridade dessa solução. Então, é um problema igual ao anterior, né? Você dissolveu 5 gramas de cloreto de níquel hexaidratado em água, em 250 ml de água, e você quer me dizer qual que é a concentração dessa solução. Para você resolver esse problema, você vai proceder da mesma forma que você procedeu anteriormente, né? Então, você imagina que a massa que foi dissolvida de cloreto de níquel foi de 5 gramas, o volume foi de 250 ml, já vou colocar aqui em litros 0,25 litros, já vou colocar em litros o meu volume, e a massa molecular do cloreto de níquel, eu poderia calcular usando a tabela periódica, mas agora me deu preguiça. Então, eu vou escrever aqui no site da Sigma Aldrich
NiCl2, né? É o cloreto de níquel 2. Deixa eu ver se aqui é a massa atômica do cloreto de níquel 2, só que ele não está hexaidratado, né? Então vamos ver se eu acho ele hexaidratado aqui. Vamos lá, vou colocar NiCl2, H2O. Vou colocar aqui níquel 2 chloride, né? Pessoal, será que precisaria colocar mais dois? Seria certo chamar isso aqui de cloreto de níquel 2? Bem, você imagina que o níquel tem só um estado de oxidação que é mais 2, né? Igual o alumínio tem um estado de oxidação que é mais 3, né? Então você podia só falar que é o cloreto de níquel, né? Você já imaginar que é o níquel Cl2, né? Mas enfim, por se tratar do metal de transição, né? Aqui no site da Sigma Aldrich colocou, né? Cloreto de níquel 2. Bem, ele só deu no site da Sigma Aldrich a massa molecular do cloreto de níquel 2, que é igual a 129,6. Só que tem um detalhe, né? Porque a nossa espécie é hexaidratada, né? Então você imagina que a massa molecular da nossa espécie vai ter a massa de mais 6 águas. Então vai ser isso daqui, mais 6 vezes 18, né? Você imagina que cada água vai ter 18, a massa molecular da água é 18, né? Porque a água é um oxigênio e 2 hidrogênios. O oxigênio é 16, hidrogênio 1. Então a massa é 237,6. Para eu determinar a concentração da minha solução, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a massa dividido pelo volume vezes a massa molecular do meu sal. Vai dar 0,084 mol por litro. Então a unidade aqui vai ser... Então a unidade aqui vai ser mol por litro. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Que é preparando uma solução por diluição. Então, por exemplo, você vai pegar, você está vendo o exemplo aqui? Ó, você tem uma solução de dicromato de potássio que tem concentração 0,1 mol por litro. Você vai pegar uma pipeta volumétrica de 5 ml, vai encher essa pipeta volumétrica com 5 ml da tua solução de dicromato de potássio. Você vai transferir essa solução para um balão de 500 ml. Você vai passar esses 5 ml para um balão de 500 ml e depois você vai completar esse balão até o menisco, como você está vendo aqui. Você está vendo? Então a questão é, qual que é a concentração da solução diluída? Então você pode pensar o seguinte, que o mesmo número de mols que tem nessa pipeta de 5 ml vai ser igual ao número de mols que eu vou ter nesse balão, ao número de mols de cromato que eu vou ter nesse balão, né? Então você pode pensar da seguinte forma, né? Você pode pensar da seguinte forma. Você imagina que o número de mols que eu tenho na solução concentrada vai ser igual ao número de mols que eu tenho na solução diluída, né? Você sabe
que você sabe que número de mols, você sabe que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, tu também pode me dizer que o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Então, eu posso escrever aqui que a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída, né? Então, eu vou colocar um C minúsculo aqui. C é igual à concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída. Então, através dessa relação, eu consigo dizer, né? Então, por exemplo, nesse exemplo da diluição, ó, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V para cá, para você lembrar do que eu estou falando, né? Aqui está o Ctrl+V. Então, está aqui o exemplo. Depois você pode olhar, vou até dar uma diminuidinha para você já conseguir visualizar agora. Tá vendo? Você passou 5 ml de uma solução de dicromato de potássio, que tem uma concentração 0,1 mol por litro, para um balão volumétrico, de 500 ml. Eu quero saber qual que é a concentração, do dicromato de potássio nessa solução diluída que está dentro do balão. Então, ó, você tem essa relação, que é a concentração vezes o volume da solução concentrada é igual à concentração vezes o volume da solução diluída. Então, você pensa que a concentração da solução concentrada vai ser 0,1 mol por litro. Você imagina que o volume que foi pegado dessa solução concentrada foi de 5 ml, né? Então, lembra aqui das unidades. O volume da solução diluída foi 500 ml. A minha incógnita é qual que é a concentração da solução diluída. Então, você pode imaginar que essa daqui é a minha incógnita, a concentração, essa daqui que é a minha incógnita, a concentração da solução diluída. Então, você pode imaginar que eu posso pegar o volume da solução diluída e passar para cá dividindo. Dessa forma, eu tenho que a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada dividido pelo volume da solução diluída me dá a concentração da solução diluída, que vai ser 0,001 mol por litro. Detalhe, os volumes, tá vendo, estão em ml. Então, se eu tivesse passado 5 ml para um balão de 1 litro, 1 litro é 1000 ml. Então, nesse caso aqui, os volumes teriam que estar em ml, tá? Lembra que, por exemplo, eu tenho o volume e o volume dos dois lados. A unidade de volume que eu vou usar nos dois volumes tem que ser igual. Então, se eu peguei 1 litro e passei para um balão volumétrico de 10 litros, né? Nem existe. Qual que vai ser a concentração? Vai ser 1 litro, entendeu? Os volumes têm que ser iguais. Se eu usei ml aqui tem que ser ml também. Tá bom? Então, aqui é um exemplo, esse exemplo aqui é igual, tá vendo? Aqui a gente tem um exemplo igual. Uma aluna adiciona 50 ml de uma solução de ácido clorídrico, 0,15 mol por litro, a um balão volumétrico de 500 ml. Ela, então, enche o balão volumétrico com água até a marca de referência. Qual que é a molaridade da solução diluída? Então, você pode olhar aqui, ó. Então, a gente tem Ctrl+C, Ctrl+V. Vou clicar em colar special e colar em JPEG. Então, você pensa que é a mesma coisa. Você tem uma solução concentrada e um volume da solução concentrada. A concentração da solução concentrada é 0,5
1,5 mol por litro. O volume da solução concentrada que foi pego, né? Foi de 50 ml. Aqui tá ml e aqui tá mol por litro. Você imagina que a concentração da solução diluída você quer saber e o volume da solução diluída vai ser de 500 ml. Para você dizer a concentração dessa solução, você vai fazer que a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada dividido pelo volume total da solução, que é 500 ml. Então, essa daqui vai ser a concentração da solução diluída. Agora, tem uma coisa que é interessante. No laboratório, a gente vai preparar, quando a gente voltar às nossas aulas experimentais, a gente vai preparar uma solução de ácido clorídrico através da diluição de uma solução concentrada. Aí tá, então vai chegar no laboratório, vai ter um frasco de ácido clorídrico concentrado. Já lembrando vocês as normas de segurança do laboratório, você não pode abrir uma garrafa de ácido clorídrico concentrado fora da capela. Né? Você tem sempre que abrir e manusear soluções concentradas de ácido dentro da capela. Né? Tá, então eu vou dar para vocês uma solução concentrada de ácido clorídrico. Essa solução vai estar dentro da capela e você vai ter que preparar para mim uma solução diluída. Você vai ter que preparar para mim uma solução diluída de ácido clorídrico através dessa solução concentrada. Aí você vai lá fazer o cálculo, e vai usar essa formulinha que eu ensinei para vocês, né? C1, né, concentração do concentrado vezes o volume do concentrado, é igual a concentração do diluído vezes o volume do diluído. Aí você vai pegar o frasco de ácido clorídrico e vai ver que não está marcada a concentração. A única coisa que está marcado é o título, que é 36%, a densidade, que é 1,19 gramas por ml, e a massa molecular, né, que é a massa do hidrogênio mais a massa do cloro, né? Então, o hidrogênio é 1, o cloro é 35,45, a massa molecular do ácido clorídrico é 36,45. Tá. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer nesse exercício é me dizer qual que é a concentração dessa solução concentrada de ácido. Como que você determina a concentração de uma solução que tem título 36%, densidade 1,19 gramas por ml e massa molecular 35,45 gramas? Como é que você faz isso para mim? Como é que você vai fazer isso daí para mim? Pessoal, então nesse momento você pensa no seguinte, tá? Então tá aqui o exercício. Eu vou clicar Ctrl C. Eu vou vir aqui no Excel. Eu vou colocar aqui colar special JPEG, tá? Então você pensa o seguinte, o título é a porcentagem, tá? Então você imagina o seguinte, o título é a porcentagem. Tipo assim, título de 35%. Quer dizer que se eu pesar 100 gramas de ácido clorídrico, 35 gramas são de ácido clorídrico e os outros 65% são água, tá? Então o título quer dizer o seguinte, se eu tiver 100 gramas daquele ácido, por exemplo, eu tenho um título de 65%, quer dizer que se eu pesar 100 gramas daquele ácido, 65% é ácido nítrico, o resto é água. Né? Então, o título é a porcentagem, né? A dimensional. Então, você imagina que o título
é de 36%. A densidade que ele está me dando é de 1,19. Você pode imaginar que isso daqui está em gramas por ml. E a massa molecular do ácido clorídrico é 36,45 grama mol. Puta, como é que eu determino agora a concentração dessa solução? Quero saber a concentração dessa solução. Olha, eu posso imaginar o seguinte, a gente já viu, né, que a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Você já sabe que o número de mols é igual à massa dividido pela massa molecular. Então, eu posso combinar essas duas equações e eu chego na relação em que a concentração é igual à massa dividido pelo volume vezes a massa molecular. Tá bom? Eu chego nessa relação aqui. Densidade é o quê? Densidade é o quê? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, eu posso dizer que massa é igual a densidade vezes o volume? Posso. Então, se eu substituir nessa equação a massa por densidade vezes o volume, eu vou chegar na relação o quê? Que a concentração é igual a densidade dividido pela massa molecular, né? Você pode imaginar que dessa massa, né? Apenas uma parte dessa massa é o meu ácido, né? Então, eu vou fazer que densidade vezes o título dividido por massa molecular é igual a concentração. Igual eu mostro aqui, ó, tem no esquema, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. O número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. Massa é igual a densidade vezes o volume. Substituindo, eu vou ter essa relação aqui. Corta volume com volume, eu posso usar essa fórmula aqui para dizer qual que é a concentração do meu analito, né? Eu posso até substituir aqui o título, né? Melhor esse símbolo grego, tá vendo? O título. Aí tem um detalhe. Você imagina o seguinte, o título está em porcentagem, né? Então, eu posso mudar a unidade do título. Lembra que o título a porcentagem é de 0 a 100. Eu vou mudar esse título para de 0 a 1. Então, meu título vai ser 0,36. Você pode imaginar o seguinte, ó, você tem densidade. Densidade é o quê? Grama por ml. Você pode fazer análise dimensional, né? Você tem aqui, ó, densidade em gramas por ml. Isso daqui dividido por grama mol. Massa molecular é grama mol, não é? Então, você imagina que se eu usar a densidade em grama por ml, se eu usar a densidade em grama por ml, a minha resposta vai ser mol por ml. Só que eu quero a minha resposta em mol por litro.
Então, para eu passar, então você imagina o seguinte, para eu passar minha densidade de grama por ml para grama por litro, é só multiplicar por 1000. Então, eu vou falar que a minha densidade é isso daqui vezes 1000. Agora, a minha densidade ela está em gramas por litro. Então, para eu dizer a concentração da minha solução, é só eu fazer a densidade vezes o título dividido pela massa molecular. E eu vou achar que a concentração da minha solução de ácido clorídrico é igual a 11,75 mol por litro. Então, eu sabendo agora a concentração da minha solução concentrada, eu posso usar aquela formulinha, né, do volume vezes concentração da concentrada é igual ao volume vezes concentração da diluída. Tá bom? É só eu fazer isso daí que eu mato o exercício. Bem, então ficamos por aqui. Amanhã a gente retorna. E faz mais alguns exercícios. Tá bom? Então amanhã a gente retorna a fazer isso daí. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Ô, professor, meu chat ele tá desativado para mim. Eu não recebo nada ali pelo chat. Não sei o que está acontecendo. Mas pode ficar tranquilo, eu coloco o arquivo do Excel da aula. O arquivo do Excel da aula eu coloco ali no AVA. Então tu pode entrar no AVA 3 que vai estar lá o arquivo em Excel dessa aula. Tá bom? Então tá bom, valeu. Por nada. Professor, aqui também. Para mim parece que eu fui excluído da turma, por isso. Tá. Não, acho que não sei o que eu já falei com a DRA, né, que vocês são 2 turmas, né? Então eu coloco a aula no canal de uma turma e convido os alunos da outra turma para a aula, né? Aí a princípio eu tinha tentado convidar todos os alunos para a mesma turma, né? Porque todo mundo, aí ao invés de eu convidar um por um igual eu faço hoje, eu convidava só a turma. Só que aí quando eu adicionei vocês todos os alunos na mesma turma, eles deletaram os alunos que não eram inicialmente da turma, né? Bem, pessoal, então é isso. Então, boa noite. Eu vejo vocês, então, amanhã à noite. Tá bom? Então, até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigado.